E aí, pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui da nossa sequência de exercícios do Exorcism do Elixir. Bom, no exercício de hoje a gente vai entender um pouco sobre New e mais uma estrutura condicional, né? A gente viu até agora o Conde, o Case, e eu acho que essa aqui é a última estrutura condicional que a gente tem disponível no Elixir, que é o if, tá? Bom, basicamente o que ele está dizendo aqui é que o New é a representação do nothing ou do zero. Ele em especial significa a ausência de um valor. E aqui ele diz que em outras linguagens a gente chama isso aqui de null ou none, né? Null a gente está mais acostumado. None eu não lembro de uma linguagem que eu cheguei a ver. E beleza, é isso que a gente tem pra falar do Nil. Se você quiser em algum momento, né, representar a ausência de um valor, você vai utilizar ele. Ah, Aí ele diz aqui que a gente já viu o conde, mas o elixir provê uma outra macro pra gente que é o if. E ele é muito útil quando a gente precisa checar alguma condição. E bom, vamos direto aqui para sintaxe. Então, if, eu passo o meu condicional, consigo abrir um bloco do aqui. O else, ele entra no meio do bloco e o end fecha o bloco do if. Tá? Ah, Tem uma outra maneira da gente escrever isso, que é utilizando praticamente o que a gente sempre vê em um online syntax, que é assim. Ele diz que a gente tem que colocar a vírgula após a condição que a gente está testando no if. E essa sintaxe ele diz que é muito útil para quando você tem expressões pequenas, né? Bom, aqui ele está falando sobre como o Elixir avalia verdadeiros ou falsos, né? E aqui ele diz o seguinte, que todo tipo de dado que você colocar numa condição if vai ser avaliado como verdadeiro, exceto o próprio false ou o valor nulo. Aí ele até diz aqui que listas vazias ou strings vazias ou inteiro zero são valores considerados como verdadeiro por Elixir. Bom, era isso aqui que a gente tinha para ler aqui no README. Agora vamos direto para a instrução do exercício. É um exercício super simples, tá? Eu dei uma. É um exercício que ele pede para a gente printar informações de funcionários, tá? Então todos vão mexer numa mesma função, que é a função print. Então bora lá. Esse aqui é o template que a gente vai utilizar para printar o nome de um funcionário. Então já vamos mexer nele aqui. E a gente vai utilizar uh, interpolação de string para esses caras. Beleza, já temos aqui a estrutura. Agora eu preciso de uma variável que guarde o ID. Preciso de uma variável que guarde o nome para mim. Tem algum tratamento que a gente tem que fazer no nome? Não, nenhum tratamento. Então eu posso injetar ele aqui dentro. O ID, ele está dizendo aqui que pode vir nulo, tá? Então a gente vai ter que escrever uma comparação para esse cara. Então eu vou colocar isso aqui como PID. E a gente vai escrever uma expressão if aqui de uma linha. Que é se o ID estiver lá. Deixa eu ver como é que é a sintaxe. Eu coloco do e mando o próprio a string. Que a gente vai fazer uma interpolação também.
que é conchetes e o ID aqui dentro. Caso contrário, a gente vai mandar uma string vazia. Tem uma vírgula também aqui. E tem uma outra questão. Então, só pra gente ler aqui para não ficar tão confuso para vocês, né? Ele quer que a gente printa o ID, o nome e o departamento. E sendo que ele diz aqui que a gente tem que printar o ID dentro dos conchetes, o nome vai ficar no mesmo estilo, mas o departamento vai ficar em uppercase. Então, vou escrever aqui dep. E aí, antes da gente escrever essa questão, eu já vou ler os próximos exercícios para a gente entender. Então, para novos funcionários, eles têm ID new. Quando ele tiver ID new, eu não quero printar aquela estrutura de ID, tá vendo? Então aqui eu já vou até alterar esse cara. Que eu vou botar PID. Beleza? Mas nesse caso aqui o departamento continua em maiúsculo, então tá tranquilo. Mas o departamento também pode entrar como um valor nulo. E se ele entrar como valor nulo, eu tenho que colocar esse string owner aqui. Então a gente vai fazer um if department. Isso aqui vai dar verdadeiro se o departamento tiver valor. E o else é a minha string owner. Bom, aí esse cara aqui, deixa eu pensar, vai ser o próprio departamento. Só que esse departamento precisa estar em uppercase. Então aqui a gente coloca departamento. Bom, aparentemente a gente matou. Ah, aqui é o dep. Aí como a gente tem feito nas outras aulas, a gente abriu o EX -smix, porque ele vai compilar os arquivos do projeto para a gente usar no iterativo. E, bom, vamos testar aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Bom, a gente tem essa entrada aqui. É o que ele vai retornar para a gente. Então, faltou um espaço aqui. Vamos dar um recompile e chamar de novo. Então, é isso que ele quer que a gente print. É isso que ele quer que a gente print. Agora vamos pegar um cara com ID nulo. Bert Johnson. Beleza. E agora vamos pegar um cara que defina tudo pra gente. Só que eu podia ter rodado os testes, mas eu acho que é interessante a gente saber que a gente sempre tem o EX para nos ajudar. 67, Return Williams. Beleza. Bom, aparentemente tá tudo certinho. Então vamos rodar o mix test aqui. E todos os testes passaram. Bom, pessoal, eu não dei tanta atenção na leitura do exercício aqui, porque eu acho que ele é bem basicão, né? Ele só quer que você printe os dados que ele passar, e se for nulo o comportamento é
passar um valor padrão, como por exemplo, passar um valor padrão aqui no owner, ou não colocar nada. E foi exatamente o que a gente fez aqui. Pegamos o ID, verificamos se o ID é nulo. Se ele não for nulo, a gente coloca essa string, se ele for nulo, coloca string vazia. Mesmo esquema com o departamento. Se o departamento não for nulo, a gente joga ele para upcase. Se ele for nulo, a gente sabe que é owner. E a gente retorna essa interpolação de string aqui no final. Beleza? Bom, então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí. Um vídeo bem simples que a gente aprendeu a trabalhar com a estrutura condicional do if e valores nulos. Até um próximo exercício.